Santana, sou aqui do interior do estado de São Paulo também, Ribeirão Preto, a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo. É um prazer estar aqui com vocês. Eu e a Adriana temos feito uma dupla das quartas-feiras de manhã dos casos, e vai ser um prazer e um aprendizado discutir esse caso também com vocês, tá? Então, Bárbara, se você quiser se apresentar, quer dizer, as pessoas da sua cidade te conhecem, mas uma apresentação rápida para a gente. Sim, meu nome é Bárbara, eu sou médica formada pelo Instituto Tocantinense, o presidente Antônio Carlos, daqui de Araguaína. Fiz a minha residência em ginecologia e obstetrícia em Brasília, no Hospital Regional de Taguatinga. Atualmente voltei para Araguaína, atualmente trabalho aqui no Hospital Maternidade Dom Orione. Sou a coordenadora do serviço, mas também sou eu que acompanho as gestantes com Covid desde o início da pandemia. Nós somos uma equipe de 4 médicos que fica por conta das pacientes com Covid, das gestantes com Covid, internadas. Vamos lá. Essa paciente foi selecionada. DRS, a idade dela 36 anos, casada, escolaridade segundo grau completo, a paciente do lar, o município de origem Avianópolis, um município aproximadamente 200 quilômetros daqui. Então, vamos para as informações do pré-natal dela. Ela é gesta 4, tem 2 partos normais, um aborto. Realizou apenas 3 consultas de pré-natal em unidade básica, e sendo uma consulta de pré-natal aqui conosco no alto risco. Essa consulta aqui do alto risco, ela fez apenas uma consulta no mês de novembro e não teve segmento, não voltou. A idade gestacional que ela foi admitida aqui conosco, ela estava com 29 semanas e 4 dias. Aí eu coloquei a observação que ela foi encaminhada para o alto risco devido à idade materna avançada, hipertensão arterial crônica, diabetes gestacional. Mas, como eu falei, ela realizou apenas uma consulta em novembro e não teve uma adesão ao pré-natal de alto risco, não. Tá tudo bem? Vocês estão escutando? Tá tranquilo? Sim, pode seguir. Pode seguir. Eu não vejo vocês, então só estou vendo o slide, fico um pouco perdido. Então, vou seguindo aqui. Esses dados eu tirei do pré-natal dela. Ela é hipertensa crônica, usava anteriormente amlodipino, foi substituída por metildopa na consulta de pré-natal aqui, de alto risco. A diabetes gestacional foi diagnosticada também na consulta de pré-natal, com uma glicemia de 108, apenas uma. Onde foi orientado dieta e o retorno com o controle, mas não houve o retorno. Então, a gente não tem o dado se estava bem controlado ou não a questão da diabetes. Pois bem, ela foi admitida dia 11 de janeiro desse ano, encaminhada do município de origem, que é Avianópolis. Não houve esse contato prévio com a unidade, conosco, o TFD, enfim, não teve. No encaminhamento dela, constava que ela estava em insuficiência respiratória moderada, com a necessidade de aporte de O2 8 litros por minuto, máscara reservatório, porém isso no encaminhamento. Agora, quando ela chegou em área ambiente, não estava com O2, franca insuficiência respiratória, saturando 90%, dispneica, pressão 120 por 80, uma frequência cardíaca de 100, a frequência respiratória 25, onde ela foi encaminhada imediatamente para a nossa sala vermelha COVID para uma estabilização. Até então, o encaminhamento dela só havia isso, não tinha um diagnóstico nenhum do que poderia ser com ela. Na coleta da história dela, ela referia uma tosse seca,
coriza e febre há 10 dias. Referi ainda a ageusia, anosmia há 5 dias. Relata que o esposo estava com os mesmos sintomas, que o mesmo realizou exames, mas ainda não havia saído o resultado, mas foi só o esposo, ela não fez nenhum exame. Como o HPP, ela tinha essa hipertensão crônica, bem controlada com alodipino, porém sem um acompanhamento médico. Na história familiar, né, de comorbidades, não tinha nenhuma comorbidade familiar. Então, assim, diante da história clínica, ela foi classificada como suspeita de COVID, então aí a gente abre o nosso protocolo e foi feito os primeiros cuidados, o oxigênio, aí a saturação já melhorou, foi para 98, a monitorização contínua, a avaliação obstétrica dela normal, a avaliação fetal normal, foi quando a gente solicitou a RT-PCR, TC de tórax e os exames laboratoriais conforme o nosso protocolo. Bárbara, congelou sua imagem. Ela travou, né? Ela caiu, agora ela deve reconectar, vamos ver. Tudo bem? Tudo, você voltou, precisa só recompartilhar a tela, Bárbara. Tá. Vocês podem só me falar qual foi a hora que eu parei, que eu volto? Você parou na hora que ela estava recebendo os cuidados na sala vermelha. Tá. Caiu. Acho que é o 7º slide, Bárbara. Tá. A internet caiu? Não, caiu, eu não sei. Transmissão. Aqui? Aí, isso, você parou aí. Isso. Aí, de acordo com o nosso protocolo, a gente fez o suporte, solicitamos os exames. Devido à história clínica, a principal hipótese diagnóstica foi COVID. Aí, no resultado do exame, foi confirmado com o RT-PCR. A TC de tórax veio padrão COVID, com um acometimento de aproximadamente 50%. A gasometria arterial estava alterada e os demais exames laboratoriais estavam normais. Diante do quadro, ela foi classificada como uma paciente com sintoma moderado a grave, então encaminhamos para a UTI, COVID. Na admissão, o antibiótico de escolha, ceftriaxona e azitromicina, a gente iniciou a enoxaparina dose profilática, metilprednisolona e os sintomáticos. No mesmo dia que ela já entrou para a UTI, a gente iniciou essas medicações. Foi. Aí o paciente já estava em leito de UTI, a evolução médica do dia 12 de janeiro. A paciente
estava em regular estado geral, em uso de O2 para dentar, sob catéter nasal, saturação mantendo 98, estava leve taquipneia, estava estável, sem drogas vasoativas e avaliação fetal normal. Porém, no dia 13, ainda em leito de UTI, ela teve uma piora do padrão respiratório, nenhuma iminência de intubação, só que ainda mantinha estável hemodinamicamente. Foi realizado uma ultrassom obstétrica com beira de leito, um feto cefálico, placenta fúndica, BCF 163, um peso fetal estimado de 1,250 kg, um líquido normal, e o Doppler fetal também normal. No dia 14, a paciente evoluiu para intubação, ficou muito grave, precisou de ventilação mecânica, sedada, curalizada, sem drogas vasoativas. Foi reunido a equipe, multidisciplinar, obstetrícia, com pediatria, anestesia, os intensivistas, e a gente optou pela não interrupção da gestação no momento, visto que o período puerperal somado ao estresse cirúrgico deterioraria mais o quadro da paciente. Por quê? A gente teve a experiência, ano passado, com puérperas, a experiência não foi boa, a maioria ficou muito grave depois do estresse cirúrgico, evoluindo a óbito. Então, nesse caso, a gente teve uma conduta mais conservadora, no sentido da interrupção. No dia 15, ela ainda seguiu bem grave, intubação, ventilação mecânica, já foi necessário o uso de droga vasoativa. A gente estava fazendo o Doppler diário desse feto e o Doppler normal. Dia 16, a paciente grave ainda, curalizada, estava estável, mas estava expulsa de droga vasoativa. Doppler fetal continuou normal. Porém, dia 17, ela teve uma piora bem acentuada, necessitou aumento do suporte de oxigênio, necessitou também um aumento na questão das drogas vasoativas. Então, diante da piora da paciente, a gente achou melhor já interromper a gestação, por risco de óbito fetal. Então, dia 17 a gente interrompeu, o bebê nasceu vivo, sexo masculino, APGA 245, o peso a nascer 1,570 kg, e ele recebeu alta hospitalar dia 22 de janeiro. No dia 18, no primeiro DPO de cesárea, a paciente evoluiu com uma melhora significativa do quadro hemodinâmico e ventilatório. Foi realizado o desmame das drogas vasoativas. No segundo DPO, que já dia 19, a paciente já estava sem droga vasoativa e os parâmetros ventilatórios baixos. Então, ela apresentou uma melhora significativa depois da cesárea. No dia 20, a paciente estava sem drogas. No dia 21, já foi iniciado o desmame do bloqueador neuromuscular, pensando no possível extubação dela. Porém, dia 22 de janeiro, ela ainda estava em ventilação mecânica, ela evoluiu com uma reflexia global, pupilas anisocóricas, foi solicitado um TC de crânio que evidenciou hemorragia hemisférica à esquerda extensa e uma hemorragia intraventricular com herniação de tronco. Foi solicitado parecer da neurologia, que apontou que a paciente não tinha critério para drenagem cirúrgica do hematoma e um prognóstico sombrio. Dia 22/1, as plaquetas, eu achei interessante colocar aqui as plaquetas normais, 576 mil, RNI de 1,02, ETPA de 33. Lembrando que a inoxaparina dela é sempre 40 miligramas, dose profilática. E a paciente manteve em todo o suporte intensivo, porém no dia 26 de janeiro ela evoluiu com óbito materno.
Bárbara, em primeiro lugar, agradecer você e parabenizar pela apresentação do caso e a condução do caso, né? Realmente é um caso difícil e é só para entender. Qual é a distância da cidade dela até a sua cidade? A Guianópolis, eu não sou daqui. Desculpa, 120 quilômetros. Não, é porque você falou que ela acabou não aderindo ao pré-natal de alto risco. Será que era por causa da distância, a dificuldade de deslocamento? Vocês encontram essa dificuldade sempre? Como que é? Encontramos. De fato, é uma problemática a adesão ao pré-natal de alto risco, porque que, de fato, os municípios são distantes. A gente tem paciente que está a 250 quilômetros daqui. Apesar do município de origem ser responsável por esse transporte, mas algumas vezes é difícil a adesão, sim, ao pré-natal de alto risco. Ok. Principalmente realização de exames. Muitas vezes elas vêm só para consulta, realização de exame, não voltam, não vem. Vamos voltar, então, no caso em si, né? Você falou que ela chegou encaminhada sem comunicação prévia. O município não costuma avisar vocês que está encaminhando uma paciente nessa gravidade? Como é o fluxo de encaminhamento? O fluxo de encaminhamento é através de TFD. Eles fazem a comunicação via TFD e nós temos o NIR, o hospital tem um NIR interno que faz esse fluxo. Alguns casos realmente vêm sem esse aviso aí, o aviso prévio. E aí você falou que ela foi transferida de ambulância e chegou em área ambiente, quer dizer, ela foi transferida, ela estava na unidade com máscara, isso que eu achei que não entendi direito. Máscara reinalante, 8 litros por minuto, e chegou sem oxigênio para vocês, é isso mesmo? Isso mesmo. Então, o transporte é inadequado, é complicado. E ela veio acompanhada de médico ou não? Não. Isso, se eu for te apontar, assim, uma grande problemática nossa aqui é o transporte. A maioria é bem inadequado. Não vem com médico, não é UTI, enfim. Silvana, quer comentar alguma coisa aqui nesse ponto? Não, a importância, né? Eu não sei como a região se organizou em relação a esses fluxos, né? Porque tem uma certa distância entre os pontos, e eu não sei bem o que é esse TFD e NI que você falou. O NIR é Núcleo Interno de Regulação de Vagas, né? Isso é um núcleo, é a sigla padrão já para Núcleo Interno de Regulação. Mas é interno de regulação, né? É interno. Esse núcleo não é externo, né? Ele vem de um serviço para o outro. Então, assim, eu não sei bem como é esse fluxo, mas que a Adriana chamou atenção, gente, é muito importante, tá? Não é aí só, porque às vezes a gente fala, é porque aqui é mais distante. Nós também vivemos esse problema aqui no estado de São Paulo. A paciente vem, chega sem nenhum suporte, né? Transferir uma paciente grave é complicado e normalmente agrava o estado da paciente, né? Você acha que essa paciente, Bárbara, pela nossa percepção aqui, ela já chegou no estágio adiantado, né? Ela poderia ter vindo antes do serviço. Essa é a percepção desse início do caso, né? O Matheus colocou aqui no chat, falando que essa paciente primeiro foi para a cidade de Tocantinópolis, que é referência do município João, é isso que eu não entendi. E depois que ela foi para Araguaína. Esse é o fluxo normal estabelecido de vocês? Vocês conseguem, que a gente não conhece, né, só esclarecer como que é esse fluxo? Quer dizer, Bárbara, vocês são hospital de referência COVID, né, dessa região, e vocês são a referência terciária da região, é isso? Só para a gente entender melhor.
Somos nós a referência para COVID e casos moderados graves, que a gente tem leito de UTI. Então, somos nós a referência. Tá. E então, essa paciente, na verdade, não veio, ela já tinha sofrido uma transferência, pelo que ele colocou aqui. Pelo que consta, sim. Mas essa informação não chegou na regulação para você. É porque, assim, não foi nada documentado. Assim, quando existe esse TFD, que eu falo, que é a transferência, existe uma documentação que chega antes da paciente. Então, assim, como foi uma coisa não documentada, foi uma paciente que chegou aqui para gente. Então, ficam informações esparramadas. Ok. Bom, então, assim, o que a gente chama atenção e tem chamado atenção nessas discussões de caso é a importância de estabelecer os fluxos e o momento mais adequado para a transferência dessas pacientes, né, foi o que a Silvana também falou, quer dizer, a nossa orientação, a paciente começou a precisar de oxigênio, mesmo com baixo volume, e se o hospital não tem suporte ou retaguarda para ficar com um caso que possa complicar, a gente sabe que as gestantes complicam, às vezes, em poucas horas, né? Essa transferência já precisa ser ajustada, né? Então, a gente vem batendo nesses fluxos. Não esperar deixar a paciente agravar para daí transferir, porque daí, quando ela chega na referência, ela chega numa condição muito ruim, às vezes, o que às vezes acaba necessitando até de interrupção da gestação por conta da gravidade que a paciente chega naquele momento, né? Porque a equipe que recebe, às vezes, não consegue estabilizar a paciente da melhor maneira. Então, sempre a gente tomar o cuidado com esse encaminhamento, né? E deixar esse fluxo bem estabelecido, né? De comunicação entre o hospital de referência e tentar encaminhar o mais precocemente possível, né? A gente fez um apanhado das pacientes do ano passado, do que a gente teve de internação, pacientes que evoluiu a óbito. A gente tem uma comissão de óbito aqui dentro do hospital, então a gente sempre faz esse estudo das pacientes. E uma coisa que foi visto é que as pacientes que evoluíram para óbito, todas já chegaram aqui em estado muito grave. Meio assim, daqueles que chegou para morrer aqui. E agora, felizmente, esse ano a gente está percebendo uma mudança em relação a isso. Tanto que no nosso serviço, até agora, nós tivemos apenas esse óbito dessa paciente. Porque as pacientes estão chegando aqui antes, as pacientes, a gente ainda consegue dar um suporte para a paciente, e a gente está sendo um pouco mais, assim, no sentido de internar a paciente precocemente em unidade intensiva em casos moderados, e não esperar a paciente evoluir para muito grave. E isso a gente tem visto uma redução aí do número de óbitos significativamente. Perfeito, é isso aí mesmo, né? Quando com o evoluir da pandemia, as pessoas foram entendendo melhor que é o manejo da doença e conseguindo encaminhar numa fase melhor, mas essa paciente, pelo que você falou, ela era um pouco resistente, talvez, ao cuidado, ela tinha 10 dias de sintoma, e ela não chegou a procurar assistência no município, você sabe dizer, ou ela chegou a procurar? Eu acredito que não, porque não tinha nenhum exame dela, ela não chegou a fazer nenhum exame, não tinha coleta de PCR nenhum. Mas o município dela oferece a testagem, de qualquer maneira. Ela teria como fazer o exame. Oferece. Eu acho que aqui no site... Oi, tá ouvindo? Isso, o Matheus, médico, ele tá falando aqui sobre... Pode falar, Matheus, agradeço. Obrigada. Bom dia, consegui Bom dia. entrar agora aqui no áudio. Igual a senhora estava explicando, ela era uma paciente que quando chegou aqui pra gente, já foi com vários dias de sintomas, né? Então, já chegou com insuficiência respiratória, como a doutora falou no começo
do caso clínico, né? Já chegou com dispneia moderada, saturando a 80%. Então, é um paciente, desde o começo da gestação, um paciente muito resistente, tanto ao pré-natal e principalmente quando foi encaminhado ao pré-natal de alto risco. Acredito que eu fui o... A segunda abordagem da paciente é aquela que o município dela encaminhou para você e você encaminhou para... Não, eu fui a primeira. Aqui de Aguiarnópolis. Foi eu que encaminhei para Tocantinópolis. Certo. Certo. Aqui nós somos, na época, éramos 3 médicos, tanto que o médico do dia do posto de saúde, do centro de saúde, ele atendeu ela, chegou mais ou menos às 10 horas da manhã, e aí ele, né, como é posto de saúde, né, até 11 horas termina. E aí eu cheguei 1 hora, ela já estava com a máscara, aí imediatamente encaminhei ela para Tocantinópolis. Aí de Tocantinópolis eles encaminharam para Araguaína. Se eu não me engano, eu acho que eu fui o primeiro médico que atendeu ela para o pré-natal. Como a doutora falou, era um paciente que já tinha muitas comorbidades, era um paciente hipertensa e que não fazia uso da medicação da hipertensão. E também eu não sei se isso chegou a ser um dos casos relevantes, mas na época que ela engravidou, foi bem na época política, e o marido dela era um dos candidatos a prefeito, tanto que eu tive umas discussões com ela e com ele até também, querendo que ela não participasse dessa eleição dele, né? Porque passava de casa em casa, andava muito, ela com essas comorbidades, se eu não me engano, ela também tinha hipotireoidismo, mas também, aparentemente, não fazia tratamento. Ela chegou para mim, aqui tinha plantões à noite, e nesses plantões ela chegava, às vezes, quase toda semana, com a pressão muito alta, estressada dessa caminhada da política e tudo, e sem uso da medicação, mesmo eu tendo prescrito. Né? Isso é uma coisa bem, bem triste, né? Ver que ela se negava tanto a ir para Araguaína, né? Porque aqui, como a doutora falou, é de responsabilidade do município esse acesso do paciente, né, ao alto risco. Só que aqui, o município, em relação a isso, ele é muito precisou, ele leva. Era a paciente mesmo que era bem resistente. Acho que o pré-natal que eu atendi ela, acho que foi no começo só, e quando ela chegou pra gente com suspeita de Covid. Depois, nesses períodos, eu só via ela nos plantões, passando mal pela pressão, pelo estresse, né, infelizmente. Essas são as demoras, né? A demora, às vezes, é a demora do paciente entender a gravidade da doença e procurar o auxílio. Né? Infelizmente, quando a gente lida com morte materna, a gente lida com várias demoras antes de chegar naquele evento, né? E a gente tem que tentar corrigir isso da melhor maneira possível. Mas voltando lá para o caso, Bárbara, quando ela chegou, tudo bem, colocaram oxigênio, a paciente iniciou. A minha dúvida só, que não tem aqui registrado, é como ficou a pressão arterial dela durante a internação, né? Porque ela era uma hipertensa crônica, ela necessitou de antihipertensivo? Não. Na verdade, possivelmente devido à infecção, é uma paciente que precisou, inclusive, de drogas vasoativas para manter uma pressão arterial média normal, para a gente conseguir um bom fluxo placentário, que é compatível, né, com choque séptico, enfim. Não precisou de hipotensor. Mas ela manteve uma pressão mais para baixa do que para alta, é isso? Mais para baixa do que para alta, isso. Ok. E, então, aí vocês mantiveram a gestação, ok, acompanharam com Doppler. Vocês não fizeram cardiotocografia nenhuma vez para esse bebê, só Doppler?
Não fizemos a cardiocografia, a idade gestacional, um bebê de 29 semanas, a gente optou por acompanhar com o Doppler mesmo, o Doppler diário. Ok. Então, só fazendo uma ressalva aqui, o Doppler vai demorar um pouco mais para se alterar na infecção por Covid, porque para você ter um comprometimento do território placentário a ponto de ter uma repercussão no Doppler, às vezes vai demorar um mês, né? Não é uma coisa aguda. Então, a nossa recomendação para essas doentes críticas que estão entubadas é perfil biofísico fetal, porque a gente sabe que o bebê, quando está em regime de hipóxia crônica, ele começa a deteriorar função motora, respiratória, e cardiotocografia. A gente sabe que a cardiotocografia com 29 semanas não vai ter um padrão maravilhoso, mas o que importa é a gente saber se esse bebê está taquicárdico, se tem boa variabilidade ou se desacelera. Tá? Não sei qual a experiência de vocês nesse segmento, mas a gente pode sim ter alterações de Doppler, no caso em especial dessa paciente, é só para deixar claro, por quê? Ela ainda soma hipertensão e diabetes, que são doenças de base que poderiam sim estar comprometendo essa placenta, e talvez se ela tivesse uma alteração de Doppler, fosse por causa da hipertensão arterial crônica, que aí ela faria uma insuficiência placentária por isso, só para não causar uma falsa ideia de que o Doppler vai se alterar com frequência nas pacientes com infecção aguda por Covid, né? Então, é bom a gente também se atentar aos outros parâmetros da vitalidade fetal para tomar algumas decisões, ok? Isso a gente deixou no nosso manual também, bem observado, mas a gente tem chamado a atenção, porque às vezes algumas equipes não têm costume, né, de manejo de Doppler ou de perfil, então, só para chamar a atenção que, às vezes, um perfil biofísico faria mais diferença para esse recém-nascido do que para, de fato, o Doppler. Mas tudo bem, ela era uma hipertensa crônica aparentemente grave, pelo que vocês falam, né? Então, ela poderia ter um comprometimento de Doppler pela patologia de base, mas se ela não tivesse nenhuma patologia de base, não seria o melhor exame para a gente definir a vitalidade fetal nesse momento. Silvana quer falar? Estou falando muito. Não, tá ótimo, é isso mesmo. Essa decisão, né, que a equipe tomou, eu acho que foi bastante acertada, porque essa é a pergunta, né, gente, de $1 milhão, que horas que eu faço a resolução, né? E a gente fica muito em dúvida. E não sei para vocês, a nossa experiência aqui, que já melhorou bastante, mas a ideia, muitas vezes, da equipe da terapia intensiva é que é melhor tirar logo, porque se tirar logo, a paciente vai melhorar e vira aquela pressão, muitas vezes, na equipe da obstetrícia. Por isso que é importante, quando a gente está questionando muito isso do fluxo, porque essas reuniões que nós temos com vocês, elas acontecem 2 vezes por semana. E toda semana nós temos, então, 4 profissionais discutindo com a rede todos esses casos. E a gente tem observado que uma das grandes angústias que a gente tem é que hora que a gente resolve, se não era para ter resolvido antes, se isso não vai piorar a gestante. Então, eu acho que a equipe foi muito feliz aí na sua conduta, eu acho que não tinha que ter resolvido mesmo. A gente aqui tem tentado e tem discutido muito, acho que se tem um parco benefício que essa doença tem trazido é essa interação entre a obstetrícia e a unidade de terapia intensiva, né? Eu acho que eles aprenderam muito mais sobre gestação, né? No contexto da assistência em unidade de terapia intensiva, e a gente teve que aprender na marra os parâmetros e o manejo das pacientes. E a nossa preocupação, quando a gente está insistindo muito no fluxo, é exatamente por isso, né, gente? Não dá para uma paciente ficar com a demanda de O2, tirando a parte que essa paciente é resistente, nós já entendemos isso, mas é importante, e não é só ter um hospital com UTI, é ter um hospital com UTI e com obstetra,
tá? Porque se vocês encaminharem também essa paciente para um local que ela não tem uma equipe de obstetrícia, como a que vocês tiveram aí, vai acabar não tendo a melhor assistência. Então, vejam como isso demanda uma organização do sistema, tá? Para que ela tenha a melhor atenção. Então, acho que a equipe foi muito feliz em ter postergado, né? Eu acho que o desfecho não teve a ver com isso no momento de decisão de resolução. A criança sai bem, o recém-nascido sai bem, tá? E essa outra coisa que a Adriana chamou a atenção, eu vou reforçar, porque ontem a gente estava numa outra discussão e o pessoal questionou muito isso. De quanto em quanto tempo vocês avaliam a vitalidade fetal? Né? Quantas vezes por dia vocês fazem esses exames? Tá? Então, assim, a maioria dos serviços que a gente recomendou, sim, paciente de caso moderado precisou de oxigênio, é diária, tá? E dependendo do resultado do exame, é mais até do que uma vez ao dia, certo? Como que a gente faz aqui? A gente faz com o perfil e com a cardiotocografia, tá? Esses são os dois exames. Não está proibido fazer o Doppler, não é isso, mas a gente valoriza muito essa parte do perfil biofísico da cardiotocografia. Geralmente, isso tem que ser diário nessas pacientes que estão dependentes de O2, porque a gente sabe que o grande problema aqui é no espaço interviloso, é a troca entre as concentrações maternas e fetais de PCO2, tá? E de O2 também. Então, acho que a equipe foi muito feliz na sua decisão, foi firme na sua decisão de aguardar mais um pouco. Infelizmente, o desfecho, né, discutir caso de morte materna sempre é ruim, né, gente? Porque a gente quer saber por que aconteceu, e eu acho que a Adriana já falou, né, a gente usa muito esse termo de demoras, né, a gente tem pelo menos 3 demoras, e essa demora da paciente, não estou responsabilizando ela, não é isso, né, mas a demora dela em aceitar a gravidade do caso, a ajuda, a procurar o serviço, a seguir o colega, que foi o Matheus, que precisava ser encaminhado, que precisava cuidar, é uma das demoras muito importantes. A gente geralmente acha que sempre o médico ou o sistema de saúde é o culpado, né? Mas existe aí uma associação de fatores. Quando acaba mal, como o nosso caso aqui, tem aí uma somatória de fatores que levam a esse desfecho, tá? Bárbara, nesse período que vocês entubaram a paciente e aguardaram a evolução do quadro, vocês chegaram a pronar a paciente? Não precisou pronar. Inclusive, a gente, no manual, a gente discutiu o que a doutora Silvana falou, isso aí mesmo. Essa interação de intensivista com o obstetra está sendo muito boa. A gente levou no protocolo, mostrou como que prona, então a gente não tem problema em relação à prona aqui. Mas no caso dela, não teve a necessidade. Então, mas você falou que ela teve piora, e daí vocês optaram por interromper. Nessa piora, não teria melhorado com a entendeu? Não entendi só o que vocês usaram para definir essa... Que, na verdade, o critério maior nem foi tanto a piora do padrão respiratório, foi mais a questão das drogas vasoativas. Ela começou a ficar instável hemodinamicamente. E aí que foi quando a gente optou pela interrupção. Tá. Pela instabilidade hemodinâmica. Só para reforçar também a questão da vitalidade, se a gente opta por pronar a paciente, tem que garantir que essa vitalidade está preservada antes da pronação, porque lembrando que essa paciente vai ficar pronada de 16 a 21 horas, é um período muito prolongado, então a gente só tem segurança para pronar caso a vitalidade fetal esteja garantida também, né? Então, e daí, lógico, supinou, tem que reavaliar a vitalidade, tem que reavaliar gaso, que são as coisas... Esse passo a passo a gente também deixou no manual, né, de orientação, para vocês, caso tiverem dúvida, também consultarem, né? Tem a sequência da pronação, o que tem que fazer antes e o que tem que fazer depois de pronar a gestante, né? Sem dúvida nenhuma, a pandemia fez com que essa
relação entre obstetra, intensivista, fisioterapeuta ficasse mais próxima. É um ganho para todo mundo, acredito eu, para a saúde materna, né, para o manejo dos casos graves, porque, independente da pandemia, esse manejo de paciente grave que necessita de UTI também precisa desse mesmo cuidado, né, da visão do obstetra e do intensivista. Mas, pode falar, Silvana, pode falar. Eu quero chamar também a atenção, gente, a gente aqui, né, Ribeirão, acredito Campinas, a Adriana também, a gente observa uma certa resistência, tá, a essa pronação, certo? O que a gente observa aqui? A paciente, primeiro, é muito dinâmico. Se você está com 2 litros, ela não atinge 95, aumenta para 4 litros. Ela não atinge 95, aumenta para 6 litros. Depois de 6 litros de catéter nasal, gente, troca. Não vai aumentar. Você pode botar 20 litros no catéter nasal. Se ela não chegou a 95, ela não vai chegar. Tem que trocar, tá? E às vezes eu vejo aqui, e aqui eu estou falando até dos meus colegas obstetras, não, espera mais um pouquinho. A gente fica com muito medo dessa progressão, né? Porque vai entubar, porque isso e aquilo. Então, assim, muito importante, grávida não pode ficar abaixo de 95, não é para ficar com aquele catéterzinho com 2 litros, tem que estar atento, é uma monitorização muito de perto. E você não precisa entubar a paciente para pronar, gente. A gente pode pronar a paciente mesmo ainda sem intubação, consciente, certo? A diferença é que é menos tempo, você não vai deixar a paciente que não está entubada 16 a 20 horas, tá? Então, aí é menos tempo, 2 horas, a gente coloca. É impressionante, a minha experiência aqui no Centro Obstétrico Covid, eu chego lá e eles falam, não está melhorando, não melhorou muito a saturação. Eu falei, já pronou? Não, então vamos pronar. E a paciente melhora muito a hora que você prona ela. Ela não dá conta de ficar muito tempo, mas se ela ficar ali 1 hora, 1h20, ela melhora bastante. Então, eu acho que a gente tem ainda, não é uma conduta comum para nós pronar uma paciente, né? Precisa alguns recursos, como, por exemplo, almofadas, coxins, para acomodar o abdômen gravídico. Cuidado com a pressão em pontos sensíveis, como mama, por exemplo, principalmente na paciente que já está entubada. Mas é uma coisa que a gente tem que estar muito atento, e isso vai muito além do pessoal da UTI. Somos nós, os obstetras da linha de frente, que temos que estar atento. Vamos pronar, vamos aumentar o oxigênio, troca do catéter, passa para máscara, não melhorou com a máscara, catéter de alto fluxo, ventilação não invasiva, aí intubação. Isso é muito dinâmico e a gente precisa estar atento nisso para não deixar essa paciente com uma saturação abaixo de 95, tá? É importante isso que a Silvana falou, né? E a gente, aqui no CAISM, a gente também tem a experiência de pronação espontânea, quer dizer, a paciente acordada, você orienta ela, às vezes ela nem fica tão de bruço, ela fica mais em decúbito lateral, né? Quase indo para a posição prona, e elas se sentem melhor, né? A paciente, quando ela está consciente, e você prona, e ela tem melhora do padrão respiratório, ela mesmo pede para lateralizar. Então, lembrar que se ela estiver acordada, se você fizer a mudança de decúbito, um lado, um outro, né, isso já também ajuda a mobilização de secreções pulmonares, tá? Então, a troca fica melhor, né? A paciente vai querer cooperar porque ela se sente mais confortável também. Uma experiência que a gente teve recentemente, uma gestante de 16 semanas, entubada, parâmetros ventilatórios bem altos, a saturação da paciente 90, optamos por pronar a paciente. Foi de alta essa semana, ótimo, melhorou bastante o padrão respiratório, logo foi estubada, saiu do tubo, foi um desfecho maravilhoso. Está gestante ainda. Maravilha, é isso aí mesmo. Bárbara, e vocês atribuíram ou discutiram com a neuro qual que é a possível etiologia desse hematoma? Eu discuti. Uma hipótese que eles levantaram era o possível, a forma que a paciente fica, o estado, na verdade, protrombótico do puerpério,
Possivelmente, eles acreditam que ela tenha feito uma trombose do seio cavernoso e devido à fragilidade capilar, que a paciente sangrou. Essa seria a principal hipótese para ela. Em momento algum, vocês pensaram em hipertensão levando a hemorragia do sistema nervoso central. Por isso que eu perguntei da pressão arterial dela. Não foi levantada essa hipótese porque é uma paciente que manteve hipotensa durante toda a internação. Ela não teve aumento pressórico. Tanto que precisou das drogas vasoativas. Eles acreditam que seja mesmo pelo fenômeno protrombótico do puerpério. E assim, na verdade, a hemorragia aconteceu dia 22 de janeiro, o início dos sintomas foi dia 1º de janeiro. Então, se você for pensar, ela tinha 22 dias de doença aí. Ela sem dúvida tem vários fatores de risco, né? Se ela é uma hipertensa crônica, ela pode ter alteração vascular, ela tem puerpério, que é um evento, um momento que tem aumento, né, desses fenômenos, e ela tem COVID, certo? Ou teve COVID. Então, sim, certamente ela tem um fator de risco. Uma coisa que eu queria deixar claro aqui é que ela estava heparinizada, né? E aí as pessoas, heparina profilática, e as pessoas ficam com muito medo que isso seja uma complicação, porque usou. Então, assim, a probabilidade de você ter um evento hemorrágico por exclusivamente o uso da heparina, ele não é 0, mas ele é muito baixo, tá? Eu não acho que isso tenha a ver por isso que eu perguntei se você tinha discutido. Então, isso é muito importante. Eu não tenho dúvida que ela teria que ter usado isso, como vocês fizeram, de forma muito correta, tá? Então, por isso que eu fiz questão de colocar o resultado do TTPA dela do dia do fenômeno hemorrágico. Estava tudo ok. E esse bebê foi de alta com o pai, né? Isso. E vocês dão alta abaixo de 2 quilos, porque ele teve alta 5 dias após o nascimento, e ele pesou 1,5 kg, ou ele já tinha atingido o peso? Normalmente ele teve alta da UTI para você. Essa alta aí... Peguei a informação da pediatria. Possivelmente, a alta foi isso, da unidade intensiva para a intermediária. Para ganho de peso. Não, ok, eu achei. Eu falei, nossa, um RN de mãe Covid saiu com menos de 2 quilos do hospital. Foi da UTI. E a criança? A nossa meta de alta é 1,8 kg. E a criança foi investigada, Bárbara? Oi? A criança foi investigada para Covid? Foi, negativa. Sempre faz. Toda paciente, todo bebê que nasce de mãe suspeita ou confirmada, a gente faz rastreio. Isso é importante para a gente também destacar, porque eu tenho muito medo, né? É possível a transmissão vertical? Sim, mas a gente tem observado que não é um evento comum, não é um evento frequente, tá? E embora a gente tenha um número que já é contado na literatura como crianças que desenvolvem, né, recém-nascidos, a gente tem observado que a maioria desses casos não são transmissão vertical, mas são transmissões durante a amamentação, tá? Que no caso da sua paciente não havia essa explicação, ela estava entubada, não é o leite materno que transmite, é o contato através de secreções respiratórias com a mãe, tá? A maioria aqui nós fazemos em todas as gestantes, em todos os recém-nascidos. Nós também não temos a nossa experiência que a taxa de transmissão é menos que 2% aqui, tá? E mesmo assim as crianças bem, tá? Aqui na Unicamp também a taxa de transmissão dessas pacientes é baixa. Os casos que a gente teve de recém-nascidos que estavam positivos nas primeiras horas de vida foram de mães que se negaram a usar máscara na hora de amamentar e tomar as medidas de higiene adequadas, né? Então, por isso, insistir sempre que a paciente que esteja com o seu recém-nascido, né, o binômio junto,
mantenha o cuidado de, sempre quando for cuidar do bebê ou amamentar, lavar as mãos antes e depois, manter máscara, né? E, se possível, manter o bebê, o bercinho, a uma distância de 1 metro da cama da mãe, se ela estiver em alojamento conjunto. Não é o caso dessa paciente, mas cabe aqui a orientação também, né? As pacientes, às vezes, ficam com medo de ir para o hospital e falar que tem sintoma, porque elas acham que a gente vai acabar separando quem é positivo do recém-nascido, né? Então, precisa ficar claro que isso não tem necessidade e orientar a população, né? Só tomando as medidas já vai estar protegendo o seu filho. Dri, aqui no chat, ela fala, a Carita conta pra gente que na ficha de investigação ambulatorial do óbito, ela teve também um câncer de tireoide, tá? Ah, que o Matheus tinha comentado que ela tinha algum problema de tireoide quando ele falou, mas que ele não lembrava bem o que era. Então, para nós a informação era um hipotireoidismo. Na verdade, assim, porque o encaminhamento foi aquela questão, né, que a gente falou no início, a parte escrita, a história da paciente. Quem conversou com o familiar foi até eu, para poder colher as histórias, e não sei, enfim, calor da emoção, mal informantes. E esse dado aí foi só que teve um hipotireoidismo, não que tinha um CA de tireoide. Ô, Bárbara, quem veio de familiar junto com ela? Foi o esposo. Que era Covid positivo? Como que fechou o exame dele? Ele tinha colhido, né? Na verdade, os sintomas dele foi antes do dela, enfim, mas quem veio foi ele que veio. Mas daí vocês nem checaram o exame dele, porque lá no começo você falou, o marido tinha colhido o exame. Não, a gente não sei o resultado do exame dele, não sei. Porque aqui cabe também a ressalva do cuidado de que esse marido que era suspeita não poderia estar entrando em área hospitalar, Isso. né, sem você saber do status dele. Quer dizer, se ele colheu o exame, ele só poderia ir acompanhando a paciente ou mesmo visitar o recém-nascido, caso ele tivesse o exame negativo. Isso. A problemática nisso aí é que, assim, a única pessoa que veio foi ele, é um município de 100 e tantos quilômetros, então termina que a gente precisa conversar com ele de alguma forma, né? Não, com certeza, mas você poderia encaminhá-lo para uma área COVID, uma área dedicada para evitar... Não, mas o atendimento foi a gente... o nosso fluxo aqui, assim, a gente separou os pronto-socorros, então a paciente que chega com sintoma respiratório é um outro pronto-socorro, que lá é só sala vermelha, é lá. A conversa, a abordagem foi tudo lá, no setor para Covid. E aí, ele visita a esposa enquanto ela está internada ou não? Como é o fluxo de vocês para acompanhante? Ele estava no momento do parto ou não? Não. Atualmente, no estado do Tocantins, tem um decreto que ainda está em vigência, proibindo do acompanhante para todos os pacientes, inclusive gestantes e puérperas e... enfim. Mesmo sem suspeita, eles não estão autorizados a participar. Não tem acompanhante no estado do Tocantins. Aqui no começo da pandemia a gente foi mais radical, mas isso, pela lei do acompanhante em sala de parto, acabaram, aqui no estado de São Paulo, a gente ainda obedece à entrada do acompanhante para o momento do parto. Ficam suspensas, sim, as visitas, mas o acompanhante para o parto está autorizado, diferente de vocês aí. Lógico, cada região tem a sua situação e a sua realidade, e a gente tem que lidar com cada uma dessas diferenças. Mais alguma consideração, gente? Alguma pergunta? Querem discutir algum ponto? Eu quero chamar a atenção que a Karen colocou aqui no chat para vocês registrarem a presença.
A segunda coisa é que ela também disponibilizou para vocês as aulas que o grupo da Câmara Técnica do Ministério, que eu e a Adriana fizemos parte, nós gravamos várias aulas, são aulinhas curtas de 15 minutos, que valem a pena ser assistidas sobre esses diferentes temas que nós estamos conversando aqui, e a Karen também colocou o link para acessar o manual do Ministério da Saúde. É uma doença muito nova, para vocês terem ideia, nós fizemos a primeira publicação do manual e já estamos fazendo a primeira revisão do manual, porque já mudaram algumas coisas, tá? Felizmente para melhor, eu acho que a gente ainda tem muito a aprender, mas a gente aprendeu bastante ao longo desses meses, né? A duras penas, certo? Mas acho que também já teve essa importante melhora. Então, a Karen hoje colocou, inclusive, o vídeo da pronação, tá? Para quem nunca viu, ou para quem não tem experiência, olhar e entender do que a gente também está estimulando, tá? E dizer para vocês que é um aprendizado essa discussão, que a cada vez que a gente reúne com todas as regiões desse Brasil, a gente tem um grande aprendizado, né? Aprendizado do caso, aprendizado das realidades, e essa interação entre a academia, a Câmara do Ministério, é muito importante para que a gente cresça e melhore a assistência, podendo reduzir as mortes maternas, que ainda tem um número muito grande. Se vocês tiverem oportunidade, Karen, coloca o link do observatório, o grupo da USP São Paulo, ele montou um observatório através dos dados do Ministério, e vocês podem acessar o número de grávidas e até da região de vocês, certo? Quantas que tiveram óbitos, ó, a Karen acabou de colocar, é livre o acesso, e vocês podem procurar óbitos de gestantes, óbitos de puérpera do estado de vocês, da cidade de vocês, né? E a gente, inclusive, tem visto na discussão de casos que alguns locais os dados não estão compatíveis com os dados que foram informados pela vigilância epidemiológica. Então, é muito bom também quando o grupo da vigilância epidemiológica está aqui, porque esses óbitos têm um registro muito importante no observatório, é acessível para todo mundo, eu recomendo, tá? Esse observatório, ele é formado pela notificação do CIVEP-GRIP, tá? A grande vantagem do observatório é que ele é atualizado quase que em tempo real, né, diferente dos acessos que a gente tem do sistema do DataSUS, que às vezes demora um pouco para alimentar o banco de dados. Existem pesquisadores, né, isso tem o apoio da Melinda e do Bill Gates, né, no financiamento, então tem um profissional que fica fazendo a atualização desses dados, então vocês vão ver sempre uma atualização bem recente em relação à síndrome respiratória, a óbito, a síndrome gripal, né, que são os dados do CIVEP-GRIP aí, ok? Então, assim, gente, é sempre um prazer estar aqui podendo participar e discutir com vocês esses casos. Morte materna sempre é bastante impactante para toda a equipe, é uma coisa que o médico nunca está preparado, né, é a falência do tratamento, mas é importante porque a gente aprende, às vezes, como tentar interromper esse contínuo aí que leva até a morte, né? Várias coisas acontecem nesse meio tempo que a gente, às vezes, manejando da melhor maneira, consegue evitar, né? Que é aquela coisa que eu falei das demoras, inclusive a orientação dos pacientes em relação à demora de procurar o serviço, né? Espero que a gente tenha podido contribuir aí com vocês. A gente está sempre à disposição para novas discussões. E, Bárbara, passo a palavra para você finalizar aí. Eu que agradeço a oportunidade, muito bom mesmo a discussão, excelente, e escutar de vocês a realidade daí, a opinião também foi maravilhoso, e é isso aí, gostei bastante, muito obrigada a todos.
Então, acho que a gente pode finalizar, né, Silvana? Sim, sim. Pontualmente, meio-dia. Hoje nós estamos bem britânicos, né? Começamos às 11 em ponto, estamos acabando meio-dia em ponto. Mas se vocês não tiverem mais nenhuma pergunta, a gente pode encerrar por aqui e fica aberta a outras discussões, e vale a pena, quem não assistiu às aulas, procurar as aulas. A gente já está confeccionando aula também sobre vacinação, como a Silvana disse, a coisa é muito dinâmica, e a gente está tendo que fazer várias atualizações já nesse manual, mas quando vocês acessam online, as atualizações vão estar sendo carregadas automaticamente, tá bom? Uma coisa que a gente tem relembrado nessas discussões, gente, é recomendar a vacina da influenza para gestante, tá? Tem sido discutida, a cobertura está muito baixa da vacinação da influenza, então, tem o fato de que as gestantes agora estão esperando a vacina da Covid, quando é que vai ser liberada, e aí ela não toma da Covid, porque tem que ter um intervalo de 15 dias, né, entre as vacinas da influenza e da Covid. Então, reforcem a necessidade da vacina da influenza. Cada município, cada estado vai ter a sua política de campanha de vacinação, né? É diferente de São Paulo do que é aí para o Tocantins, então é muito importante que vocês se organizem e a vigilância, os obstetras, a enfermagem estejam atentos a essa recomendação da vacina, não esquecendo a da influenza. Ainda tem, sim, H1N1, é menos, mas a gente precisa manter a vacinação para as gestantes, e assim que chegar a vacina para a Covid, também vamos vacinar as nossas grávidas, tá? Isso aí, então. Tchau, gente. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Bom dia. Tchau.